Queridos amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Hoje nós já estamos aqui na nossa 10ª aula, ou na nossa 10ª pré-aula do terceiro trimestre de 2021 da EBD, a Escola Bíblica das Assembleias de Deus. E essa 10ª aula será ministrada em todos os templos da Assembleia de Deus no dia 5 de setembro de 2021. E o tema que o pastor Claito traz para nós, para esse 10º encontro nosso, ou para essa 10ª pré-aula, é o cativeiro de Israel, o reino do norte. Querido, tenho certeza que essa aula será uma aula de grande valia para o nosso conhecimento teológico, para o nosso conhecimento bíblico. E eu quero convidar você, querido professor, querido mestre, querido aluno, você que tem nos acompanhado aí através do YouTube, das redes sociais, quero te convidar você para ir comigo junto até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de uma forma toda especial. Queridos, então nós já estamos aqui no nosso 10º encontro, na nossa 10ª pré-aula do terceiro trimestre de 2021 da EBD, a Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. E o texto áureo se encontra em Oséias, capítulo 6, versículo de número 1, que nos diz o seguinte: Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. A verdade prática é aquele momento filosófico que eu costumo dizer, onde o comentarista nos chama para uma reflexão antes da lição, nos diz o seguinte: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Queridos, nós estamos vendo aí durante esse terceiro trimestre, através das histórias dos reis de Israel, que Deus em nenhum momento ele deixa de advertir o seu povo, mostrar que a idolatria e o povo de Israel teria as consequências, desastrosas. Em momento nenhum Deus deixa de avisar. Sempre Deus levantou os profetas para estar falando com o povo dele, para que o seu povo se reconciliasse, se arrependesse, abandonasse a idolatria e viesse a viver uma verdadeira adoração e um campo de intimidade com Deus. Eu costumo dizer, queridos, embora quando falamos do livre-arbítrio, Deus ele nos dá a oportunidade de escolhermos todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Quando nós falamos sobre escolhas, quando nós levantamos de manhã, quando nós acordamos, nós escolhemos se nós ficamos deitados, se vamos levantar, se vamos tomar café da manhã, se não vamos, se vamos tomar uma água ou não. De forma, querido, que a nossa vida é uma escolha. A todo momento temos que fazer escolhas. E nós temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas, tanto as simples como as grandes, porque nós temos o poder de fazer as escolhas, mas nós também somos obrigados a conviver com as nossas escolhas. Então, querido amigo, querido irmão, ore ao Senhor, peça direção a Deus quando você for fazer escolha. Você, a partir do momento que faz as suas escolhas, não se esqueça que você terá que conviver com as suas escolhas, seja elas amargas ou doces. Quando eu penso agora, me lembrei de Esaú. Quando Esaú escolheu aquele prato de lentilha em troca do seu direito de primogenitura, com aquela negociação que ele faz com Jacó. Depois nós vamos ver nos versículos posteriores que ele chora amargamente, porque ele tem que conviver a partir desse momento com as suas escolhas. Então, querido, ore a Deus, seja sábio. Lembre-se, toda vez que você fizer uma escolha, você será obrigado a conviver com as suas escolhas. Pense nisso. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 14, versículo 17 ao 20 e versículo 29. Eu vou ler com os irmãos apenas 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 4. Então essa é a base teológica que o comentarista usa para nós. Nos diz o seguinte: No ano
do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presente, ou pagava-lhe tributo. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiro a Só, rei do Egito, e não pagava presentes ou tributos ao rei da Síria, cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou no cárcere. Queridos, já na introdução aqui, gostaria de ler para os irmãos, para a gente nos interar aqui, né, sobre o assunto, nos diz o seguinte: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e se tornou um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiça, assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em uma decadência política, social, econômica e religiosa. Então essa aula de hoje, queridos irmãos, ela vai nos falar sobre o fim do reinado do norte. E é interessante que ela vai abranger aqui, o comentarista, ele vai trazer o contexto dos últimos 30 anos da história do reino do norte, antes de ir para o cativeiro da Assíria. E diz-nos aqui, o comentarista nos diz que o reino do norte entrou em uma grande decadência, tanto no campo político, no campo social, no campo econômico e no campo religioso. Queridos, já no primeiro tópico aqui, o comentarista ele traz o seguinte: Samaria é cercado pelo rei da Síria. Primeiro tópico. Queridos, eu gostaria de atualizar aqui o contexto teológico onde nós estamos aqui e gostaria de convidar você, querido aluno, querido professor, você querido mestre, atualize os seus alunos. Isso é bom, isso é fundamental. Por que é fundamental? Porque na escola dominical nós temos aqueles alunos que são assíduos, aqueles que estão todo dia, e aqueles alunos que vão lá esporadicamente, né? Só de vez em quando eles aparecem ali. Então por que é importante em cada aula sua você trazer o contexto onde nós estamos, embora que é uma continuidade, para que aquele aluno que está ali indo pela primeira vez, ou por causa da pandemia não teve como ele faltou alguns dias, né? Para que aquele aluno possa se atualizar dentro daquilo que você está, ou dentro daquilo que está sendo ministrado durante aquele trimestre. Então vamos lá para o contexto? Então, queridos, nessa aula de hoje está falando sobre o final do reinado do norte. Durante esse trimestre, o que nós falamos? O que está sendo tratado? Nós falamos sobre a monarquia, né, de Israel, uma monarquia teocrática. Nós falamos que as 12 tribos ficou unida sobre a direção de Saul, depois ficou unida sobre a direção de Davi, embora que antes de Davi entrar aqui teve uma pequena divisão também, né, entre as tribos do norte e as 2 tribos do sul, mas de forma que depois Davi ele vai reinar sobre todo o reino. Então, sobre Saul, o país, ou as 12 tribos ficou unificada. Sobre o reinado de Davi, também as 12 tribos estavam unificadas. Sobre o reinado de Salomão, também estava unificado. E por causa do pecado de Salomão, houve então a divisão, né? Houve o cisma entre as 12 tribos, se formando agora o reino do sul e o reino do norte. Falamos aqui nos vídeos anteriores qual que é o principal. Reino do sul é a família de Davi, ou seja, os descendentes de Davi, os filhos, a geração de Davi, que vão ser os monarcas do Reino do Sul. Enquanto que o Reino do Reino do Norte, nós vamos ver que Deus ungiu uma monarquia, depois teve outra, nós vamos ver alguns derramamentos de sangue, de forma que o Reino do Norte, que é o tema dessa lição de hoje, vão passar ou vão ter 19 reis. É interessante que o reinado do norte
ou essa monarquia, o Reino do Norte, durou aproximadamente aí 206, 209 anos, depende qual referencial que você esteja usando, qual a sua fonte que você esteja usando. De forma que o ideal aqui é dizer que durou 200 e poucos anos o Reino do Norte, até que foi levado para o cativeiro da Síria. Então esse é o contexto da lição de hoje. Já no primeiro tópico aqui, o que o comentarista diz? O comentarista diz no primeiro tópico, primeiro subtópico, Israel sobre o reinado de Jeroboão II, que é o nosso primeiro subtópico aqui. Queridos, então dentro desse contexto, falando do Reino do Norte, nós vamos pegar que o Reino do Norte teve algumas monarquias. E a penúltima monarquia, antes de nós chegarmos aqui então em Jeroboão II, nós tivemos a monarquia de Onre, né? Onre teve seus filhos, Acabe. Então, quando Jeú assume o trono do Reino do Norte, ele extermina toda a casa de Onre, toda a descendência de Acabe, toda a descendência, todos os netos, todos os filhos, toda a descendência de Onre vai ser assassinada, vai ser exterminada. De forma que agora, então, Jeú começa a monarquia de Jeú. E esse contexto que está aqui no primeiro subtópico do primeiro tópico, o comentarista está falando de Jeroboão II. Jeroboão II já é o terceiro na sucessão do trono no Reino do Norte, dentro da monarquia de Jeú. Então, finalizando aqui esse raciocínio, Jeroboão é o terceiro sucessor dentro da monarquia de Jeú. Quando nós pegamos esse contexto aqui para a gente entendermos melhor, o que estava acontecendo nesse período? No Reino do Sul nós temos o rei Uzias reinando no Reino do Sul. E o Reino do Norte nós temos então Jeroboão II reinando. E é interessante, queridos, que dentro desse contexto teológico, nós vamos observar que as nações, as grandes potências mundiais que estavam em redor de Israel nesse período, não tem nenhuma delas que vai exercer uma influência muito grande sobre a nação de Israel. De forma que houve uma prosperidade muito grande dentro da nação de Israel, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. O Reino do Sul, através da administração, através do reinado do rei Uzias, houve uma grande prosperidade. Por quê? Não havia inimigos, de forma que não havia inimigos externos, então houve um crescimento muito grande econômico interno. Ou seja, o PIB, houve uma grande produção interna, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. Outra coisa interessante é que nesse período, o Reino do Norte, no período que Jeroboão II está reinando, houve uma grande expansão territorial, de forma que o escritor bíblico sagrado ele vai dizer que Israel tomou posse de todos os limites que ele tinha anterior. Então, querido, quando nós pensamos em termos de prosperidade, dentro do reinado de Jeroboão II, foi um dos períodos que Israel, o Reino do Norte, mais prosperou durante a história do Reino do Norte. Só, querido, que essa prosperidade, apesar de estar gozando de um período maravilhoso, e eu gostaria de fazer ler para os irmãos alguns pontos que eu escrevi aqui, que nos diz o seguinte: Jeroboão II reinou 41 anos. No seu governo, estabeleceu completamente os antigos limites do reino. A Assíria deixou de exercer influência sobre a região, possibilitando fortemente o crescimento, conseguindo imprimir ao seu reinado um caráter de progresso, prosperidade e paz ao povo de Israel. Teve um desenvolvimento econômico muito grande, ou seja, Israel, durante o reinado de Jeroboão II, viveu um período econômico muito grande. Então, Jeroboão ele conseguiu trazer isso para a nação de Israel, um período de prosperidade muito grande. E também o Reino do Sul estava vivendo um período de prosperidade muito grande. Só, querido, o que acontece dentro desse contexto? Vamos lá?
O segundo subtópico aqui, hoje eu vou pular e vou direto para o terceiro subtópico do primeiro tópico, tá ok? Que nos diz o seguinte, terceiro subtópico. Advertência dos profetas, o aumento da riqueza nacional, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expolidos pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagâncias, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essa injustiça fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias contra a nação de Israel. Queridos, então esse é o contexto. Enquanto que os ricos estavam vivendo um grande período de prosperidade, dentro tanto do Reino do Norte como no Sul, principalmente que nós estamos falando aqui do Reino do Norte, enquanto que Samaria havia mansões, enquanto os ricos em Samaria estavam vivendo um verdadeiro momento de oásis, enquanto os ricos dentro da nação de Israel tinham de tudo, principalmente essa riqueza estava se concentrada na capital, em Samaria, os pobres, ou seja, aquelas pessoas mais pobres que tinham suas pequenas terras, estavam se tornando escravos dos grandes latifundiários em Israel. De forma que a desigualdade social se tornou algo muito estrondoso dentro da nação de Israel. De forma que os pobres cada vez estavam mais pobres e os ricos estavam cada vez mais ricos. De forma que os ricos exploravam seus irmãos pobres. Uma vez que eles não conseguiam se igualar mais socialmente, a desigualdade social se tornou muito grande. Outra coisa que o comentarista coloca aqui para nós, que é a injustiça. A injustiça social. Enquanto que os ricos gozavam dentro das suas mansões, os pobres estavam passando fome e necessidade, sendo oprimidos, de forma que estava sendo subjugado pelos ricos da nação de Israel. E é dentro desse contexto que Deus levanta tanto o profeta Oséias, como Deus também levanta o profeta Amós para denunciar o contexto social que Israel estava vivendo. Querido, quando nós pensamos em contexto social, não é diferente do que a humanidade, do que nós estamos vivendo também dentro do nosso contexto mundial que nós estamos vivendo. Enquanto que uma minoria de pessoas possui todas as riquezas do mundo, né? Ou toda a riqueza do mundo está sobre a mão de uma minoria. Enquanto que a maioria da população ou a maioria da humanidade está passando fome, necessidade, dificuldade, adversidade. Quantas pessoas estão passando fome? Quando nós vamos para redes sociais, vemos pessoas esbanjindo, né? Pessoas mostrando Ferrari, não que isso seja pecado, mas nós vemos pessoas com bilhões e bilhões em suas contas, enquanto que muitas pessoas estão morrendo de fome, estão passando necessidade, não tem nem o básico, que é um arroz, um feijão para comer, uma farinha, não tem nada. E esse é o mesmo contexto que Israel está vivendo. E Deus levanta então o profeta, tanto o profeta Amós como o profeta Oséias, para denunciar esse contexto. Então, querido, para fecharmos aqui o primeiro tópico, para nós entendermos então o que está acontecendo no primeiro tópico, havia então uma prosperidade extraordinária na mão de uma minoria rica, e essa minoria rica estava oprimindo, estava explorando os pobres em Israel. E Deus então levanta os seus profetas para denunciar o que estava acontecendo. Então essa é a ideia do primeiro tópico. Então nós vamos fechar aqui o primeiro tópico pensando sobre isso, pensando que Deus, ele usa o profeta Amós para denunciar esse contexto de pessoas que estão oprimindo, pessoas que não dividem o pão, pessoas ricas que moravam em suas mansões, porém, enquanto a nação de Israel, os povos estavam sendo oprimidos e não tinha nada dentro de casa. Então, esse é a ideia que nós temos no primeiro tópico.
Queridos, então nós já estamos aqui no nosso, segundo tópico dessa 10ª aula, dessa 10ª pré-aula. E no segundo tópico nos diz o seguinte: os pecados do povo e sua queda. Queridos, quando nós pensamos sobre a idolatria, que o povo de Israel se mergulhou, essa idolatria que começa então com Salomão, principalmente a partir do seu harém, por mais que seja complicado pensar dessa forma, mas essa a ideia, começa ali no harém, trazendo essas mulheres estrangeiras, e essas mulheres estrangeiras corrompem o coração dele, e ele se entrega à idolatria, e por causa dessa idolatria nós temos então o rompimento, criando o reino do norte e o reino do sul, e essa idolatria ela vai dar continuidade. E é interessante, queridos amigos, queridos irmãos, queridos professores, queridos mestres, é que o reino do sul teve alguns avivamentos, alguns voltaram a Deus, ainda que eles não voltaram na sua totalidade, mas houve avivamentos, houve homens que andaram segundo o coração de Deus, houve homens que tiveram o mesmo princípio, ou aqueles mesmos princípios que Davi teve, homens que procuraram ter uma aliança com o Senhor. E quanto que nós vamos ver no Reino do Norte? O Reino do Norte ele é marcado por um banho de sangue, pelo derramamento de sangue. Uma monarquia toma o poder, destrói a monarquia anterior. Um derramamento de sangue muito grande que houve no Reino do Norte. E uma entrega muito grande à idolatria. Embora que em alguns momentos há aquela tendência a voltar a uma adoração, mas quando você vai olhar o contexto, eles continuam adorando a outros deuses. E por causa dessa situação, por causa dessa entrega à idolatria, eles vão ser levados ao cativeiro, ou eles vão ao cativeiro mais cedo do que o Reino do Sul, embora que o Reino do Sul também vai para o cativeiro. Então, queridos, já no primeiro subtópico, é isso que o comentarista ele está trazendo para nós. Eu gostaria de ler rapidinho, nos diz o seguinte, primeiro subtópico do segundo tópico. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, veja bem o que o comentarista está dizendo, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria do que o sul. Ou seja, não é que não havia idolatria no Reino do Sul, houve também idolatria. A questão é que o Reino do Norte se entregou, houve uma entrega maior à idolatria. Provavelmente, é o que o comentarista está dizendo, provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levada para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual, a região de Israel, apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representava, veja bem o que o comentário está dizendo, representava a nação de Israel. Queridos, gostaria de ler rapidinho aqui, Oséias capítulo 1, livro do profeta Oséias capítulo 1, e versículo de número 2, que nos diz assim: quando o Senhor falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias, vai e case com uma prostituta de um templo pagão. Veja, vai e casa com a prostituta de um templo pagão. Esse era o quadro da nação de Israel. Vamos continuar? Os filhos que nasceram serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta, eles foram infiéis e me abandonaram. Queridos, a tarefa do profeta Oséias, na sua mensagem profética para a nação de Israel, para denunciar essa idolatria que a nação do norte, que o reino do norte, que Israel estava vivendo, era se casar com uma prostituta, e essa versão diz, com uma prostituta de um templo pagão. Uma prostituta de um templo pagão. Um casamento totalmente incomum para um homem de Deus, para um profeta. E Oséias sentiu na pele o que Deus estava sentindo, embora que seja uma antropopatia, atribuir sentimentos humanos a Deus, mas Oséias, ele vai sentir
né, a angústia, ele vai sentir o sofrimento daquela mulher sempre largando, aquela batalha que ele enfrenta. E era mesmo o quadro que Israel está vivendo. Da mesma forma que Deus, ele tinha tirado, né? Deus, ele tira Israel lá do Egito, quando ele ainda estava nu, descalço, quando Israel não era nada. Deus tinha, quando Israel não era nem formada, né? Ele não era nem formado, nem era uma donzela. Tem uma passagem bíblica que diz que nem era uma donzela ainda, mas quando ele se formou, se tornou uma donzela, ela se prostituiu, ela se foi-se embora. Então esse é o contexto. Esse é o contexto. E Deus chama o profeta Oséias, que não pode ser confundido com o rei Oséias, que nós vamos falar daqui um pouquinho. Então Deus chama o profeta Oséias para denunciar a idolatria e o momento que Israel está vivendo. Querido, frise isso na sala de aula. Imagine você, querido amigo, querido irmão, o coração desse profeta, o coração como ele sofreu, né, como ele sentiu as dores em seu coração, o preço que ele pagou para trazer a mensagem de Deus a uma nação idólatra, a uma nação que Deus estava sempre disposto a abençoar, ajudar, e eles sempre estavam se entregando à idolatria. Aqui no segundo subtópico, do segundo tópico, o comentarista nos diz: outras causas do cativeiro. Gostaria de ler rapidinho aqui. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com idolatria. Veja, queridos, há uma coisa que nós temos que pensar sobre isso, como que a obra social era tão importante. É a questão de você não explorar outra pessoa, de você não explorar o seu irmão. Como que Deus, quando nós vemos a mensagem profética, tanto os ricos, né, que exploravam os pobres, a injustiça social, dentro do olhar de Deus, dentro do prisma, aqui dentro do crivo de Deus, dentro desse contexto, o comentarista está dizendo que Deus, ele via com o mesmo peso tanto aqueles que eram idólatras, como aqueles que exploravam os seus irmãos. Tanto aqueles que moravam em mansões e viu seus irmãos passando necessidade e não fazia nada, não conseguia dividir, né, a renda, não conseguia ter um mesmo cunho social, não conseguiram produzir a mesma igualdade dentro de Israel. Nós vemos os ricos morando nas suas mansões, se tornando cada vez mais ricos, mas a questão não era se tornar rico, a questão é que estavam explorando os mais pobres. A questão não é ser rico, a questão é explorar os mais necessitados. Então essa é a mensagem profética e esse é um dos motivos porque Israel vai ser levado cativo para a Síria. Esse é um dos motivos porque o reino do norte vai ser levado então cativo para o cativeiro da Síria. Então, querido, frise isso dentro de sala de aula, você vai ter tempo de explorar. Eu quero dizer para você, querido amigo, querido irmão, que o nosso Deus é aquele Deus que usa profeta, é aquele Deus que fala. Nós vemos aqui que Oséias ele pagou um preço muito alto pelo seu ministério. Muitas das vezes nós pegamos só essa analogia aí de comparar, né, a mulher como sendo Israel e Oséias como sendo Deus, mas nós esquecemos do sofrimento, a angústia que esse homem passou. E essa angústia também representa a angústia daquela população que não estava sendo ouvida, aquele povo que gemia dentro de Israel, os pobres que gemia, os pobres que clamavam, que não tinha justiça. E houve a necessidade de Deus usar um mecanismo punidor que foi a Síria para punir, para trabalhar, para moldar então, para que a justiça de Deus viesse contra o reino do norte. Foi necessário Deus levantar os assírios então para atacar o reino do norte. E assim nós concluímos então esse segundo tópico agora. Então nós já estamos aqui no final do nosso 10º encontro, ou da nossa 10ª pré-aula
do terceiro trimestre de 2021 da EBD, a Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. E no terceiro tópico aqui, o comentarista trouxe para nós os estrangeiros que ocuparam Samaria. Então, querido, tanto no primeiro tópico como no segundo tópico, o que nós estamos trabalhando nessa aula? Nós estamos trabalhando sobre o final do Reino do Norte. E tanto no primeiro tópico como no segundo tópico, nós falamos sobre quando Jeú mata toda a família de Onri e agora estabelece a nova monarquia. Nós estamos falando de Jeroboão. Jeroboão II, aquele então que foi o terceiro na linha de sucessão de Jeú. Nós falamos sobre um período de prosperidade que eles estavam vivendo. Porém, era um período de prosperidade, porém, espiritualmente, eles estavam mergulhados em uma decadência espiritual, moral e social. E é interessante, queridos amigos, queridos irmãos, quando nós pensamos sobre isso, que após a morte, então, de Jeroboão II, o Reino do Norte ele vai ter mais 6 reis, ou 6 monarcas. E esse período de 30 e poucos anos aqui, nós vamos ver que eles continuam mergulhados na idolatria, continuam mergulhados no caos social, nas injustiças. E é justamente isso que levar eles para o cativeiro da Síria, né? É isso que vai levar o Reino do Norte para o cativeiro da Síria. E quando nós pegamos então Oséias, que foi o último monarca do Reino do Norte, e que não podemos confundir com o profeta Oséias, agora nós estamos falando do rei Oséias. O rei Oséias, que estava sendo vassalo agora, né, de uma nação próspera, começa a ser vassalo então da Síria. E aí nós vamos ver que em dado momento ele para de pagar os seus tributos, né? Para de mandar os presentes, para de mandar aquela cota de tributo que ele tinha que mandar todo ano para a Síria. E com o objetivo de rebeliar-se contra a Síria, ele procura aliança com o rei do Egito. Porém, querido, nesse procurar, Oséias para de mandar tributos. E o rei da Síria, então, entendeu que ele estava rebeliando, que ele estava rebeliando contra a Síria. E ele vai pegar todos os exércitos e vai marchar, então, rumo ao Reino do Norte, rumo a Samaria. Porém, o rei do Egito não vai ajudar Oséias dentro desse contexto. Então, queridos, nós vamos ver aí que a Síria, as tropas da Síria vão cercar Samaria por 3 anos, até tomar Samaria e destruir e levar então as pessoas de Samaria, daquela região ali do Reino do Norte, vão levar boa parte, ou vão levar quase todas as tribos, ou vão levar quase todas as pessoas de todas as tribos, vão levar quase todos para o cativeiro da Assíria. Por que eu disse quase todo? Porque nós precisamos de entender que houve os remanescentes. Houve aqueles que sobraram também dentro do Reino do Norte. Houve uma boa parte de pessoas. Por que eu digo isso? Quando nós vamos lá, pulando agora alguns reis aqui, nós vamos para o rei Josias, que foi um dos reis do sul, nós vamos observar que o rei Josias fez uma grande reforma, tá? 2 Reis, capítulo 22, ele fez uma grande reforma no templo. E é interessante que lá em 2 Reis, o escritor sagrado não fala quem deu as ofertas. Mas quando nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 34, versículo de número 9, e aí eu estou dentro do terceiro tópico, que já é finalizando, ele vai dizer quem foi que contribuiu com essas ofertas para a construção ou para a reforma, quer dizer, para a reforma do templo. Vamos dar uma lidinha? 2 Crônicas, capítulo 34, versículo de número 9, nos diz assim, ó, e eles foram falar com o grande sacerdote Ilquias. Ele entregaram o dinheiro que os levitas tinham recebido e trazido ao templo. Esse dinheiro tinha sido dado por gente das tribos de Manassés. Veja bem, nós já estamos falando muitos anos depois. Já tinha sido levado para o cativeiro assírio. O Reino do Norte já tinha ido para o cativeiro da Síria, mas aqui o escritor, ele dá nome a quem contribuiu. E é justamente, por que eu estou dizendo isso? Porque é justamente, nós vamos chegar ali agora mesmo, aonde eu quero chegar com os irmãos. Só um minutinho, vamos lá então? Aí ele vai dizer, olha, por gentes da tribo de Manassés, Efraim,
do resto do reino de Israel e também por gente das tribos de Judá e de Benjamim. Aqui nós vamos encontrar um resto, né? O remanescente. E é interessante, queridos, que quando as pessoas que habitavam em Samaria e no Reino do Norte ele é levado cativo, diz-nos então o escritor sagrado que eles vão ser... A Síria, ela tinha essa política, né? E o comentarista vai falar justamente sobre isso. Que os assírios, ele tinha essa política de pegar as pessoas que moravam... Vamos dar um exemplo aqui? Pegava as pessoas que moravam na Argentina, trazia para o Brasil, e pegava as pessoas que moravam no Brasil e levava para a Argentina. Dessa forma, eles faziam o quê? Dessa forma, as pessoas que saíam do Brasil e iam para a Argentina, não iam fazer rebelião, porque não tinha amor àquela pátria. E as pessoas que saíam da Argentina viessem para o Brasil, não iam fazer rebelião no Brasil, porque eles não tinham amor à pátria, eles estavam fora da pátria. Não ia criar autoridades, de forma que os assírios continuavam com o domínio. Essa ideia era uma estratégia de domínio, né? Quando você perde a sua identidade. E essas pessoas que foram levadas do Reino do Norte, foram levadas para a cidade de Alã, foram levadas também para a região do rio Abor, que ficava no distrito de Gozã, foram levadas também para as cidades da Média. Então essas foram as cidades que os habitantes de Samaria, os habitantes do Reino do Norte foram levados. E é interessante, queridos, que eles não vão voltar do cativeiro. Essas tribos ou essas pessoas das 10 tribos que foram levadas, né, eles não vão voltar do cativeiro assírio, né? Talvez seja a sua forma de idolatria chegar ali e misturaram com aqueles povos e não voltaram mais do cativeiro. E os povos que vieram habitar agora em Samaria, no lugar dos judeus que foram levados para o cativeiro da Síria, foram os povos, né? Nós vamos encontrar lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, foram os povos babilônios, foram os povos de Cuta, foram os povos de Iva, foram os povos de Anatete, foram os povos de Servarvaim. Esses foram os povos que vieram e habitaram na região de Samaria. E uma coisa interessante, querido, que eles vão juntar com esse resto de pessoas que ficaram das tribos do norte ali e vão formar agora o povo que os judeus que voltaram do cativeiro agora da Babilônia, depois nós vamos ver isso nas próximas aulas, que vai formar agora os samaritanos. Então quem são os samaritanos? Os samaritanos são uma mistura dessas pessoas que vieram, né, tanto da Babilônia, como de Cuta, como de Ivan, como de Anate, né, como de Servarvaim. São esses povos que habitaram em Samaria e agora vão se tornar, casar com essas pessoas da tribo do norte, aquele remanescente que sobrou, e vai formar então os povos que nós conhecemos no Novo Testamento, que são os samaritanos. E é interessante, querido, que os samaritanos eles têm o seu próprio Pentateuco, tá bom? Para a gente não esquecer sobre isso, que está escrito na própria língua deles. Então eles têm o seu próprio Pentateuco. E o povo samaritano, né, eles criam que eles eram descendentes de Abraão, que estavam debaixo da promessa, justamente baseado em qual versículo? Nesse aqui que eu acabei de ler para vocês, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 9 a seguir, que fala desses remanescentes da tribo de Manassés, da tribo de Efraim e da tribo dos levitas. Então, para os samaritanos, eles faziam parte, ou eles eram judeus, eles faziam parte da promessa, porque eles eram descendentes, ou eles eram parte, ou eles eram aqueles remanescentes da tribo de Manassés, da tribo de Efraim e da tribo de Levi. Se você for em Israel até hoje, acredita-se que há mais de 850 samaritanos, tá? Nós temos toda uma história de povos que foram mortos, né? Durante a história da humanidade aí, eles foram mortos de forma que sobraram só 850 aproximadamente. Pode ser que esse número seja maior, pode ser que eu esteja desatualizado em termos de número. Então até hoje, se você for a Israel, temos ali dentro de Israel os samaritanos, que são aproximadamente 850 pessoas. Eles têm o seu próprio Pentateuco,
eles falam a sua língua, eles falam hebraico e eles falam também árabe, de forma que o culto deles é realizado em samaritano. Tá ok? Então é isso aí, eu gostaria de finalizar aqui para os irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Espero que essa aula tenha sido útil. Espero que você possa te ajudar dentro da sua aula também. E você, querido amigo, querido irmão que está nos acompanhando, espero estar sendo um canal de bênção na sua vida. E assim nós finalizamos dizendo que o Reino do Norte foi para o cativeiro da Síria e nunca mais voltaram. E o fundamental que nós não podemos esquecer é que houve um remanescente baseado em 2 Crônicas, capítulo 34, e versículo de número 9, e esse remanescente que se auto-intitula são os samaritanos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.